Olá, amigos! Que bom estarmos juntos aqui para esta palestra. E eu tenho um compromisso com você, a partir de agora, de falar de algo que vai te impressionar. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz quando terminar esta palestra. Que tema você vai falar, Pastor Fábio Júlio? Eu vou falar sobre as 7 áreas da vida. É um tema fantástico, porque geralmente nós costumamos falar de um tema só, ou de 2 temas, ou 3 temas, e eu reuni nessa palestra os melhores insights, as melhores direções, os melhores conteúdos para poder passar para você. Você vai ter um resumo aí sobre cada área da vida. Quais são as 7 áreas, Pastor Fábio Júlio? Familiar, área física, área financeira, área psicológica, área profissional, social e espiritual. Nós vamos aprender muito neste conteúdo, nesta oportunidade. Vou falar para você depois sobre alguns livros que eu leio, alguns livros que eu conheço, que eu vou recomendar para você. Vou dar um resumo e quando tiver oportunidade vou te passar também algumas ferramentas para a mente que você pode utilizar para você ficar expert aí em dominar, em controlar e direcionar a sua vida. Graças a Deus eu tenho o privilégio de ser um pastor, ser um homem de Deus, um amigo seu, um irmão seu, porque nós estamos para servir, ter formação na área de coach, life and professional e terapeuta familiar, ajudando as pessoas a superar problemas emocionais, desequilíbrio emocional, ajudando pastores. Tenho sido procurado por vários pastores para poder ajudá-los, para poder compartilhar com eles conhecimento. Tenho sido procurado por esposas de pastor e também pessoas que às vezes não têm um cargo na igreja, mas que precisa de uma certa ajuda, né? Deus é o nosso maior, socorro, fortaleza, né? Mas se você precisar de uma ajuda, é muito bom que você conte com esse apoio, né? Nós temos aí várias formações que nós agregamos ao longo do tempo, né? E agora a gente quer compartilhar tudo isso com você. Fica até o final, pegue aí um bloco de anotações, um caderno, seu notebook, seu celular, faça anotações aí porque são informações muito importantes para você. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para nós nortearmos o conhecimento. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 13, ele vai dizer para nós: feliz o homem que acha sabedoria, bem-aventurado o homem que encontra conhecimento. Então você adquirir conhecimento, adquirir sabedoria é uma orientação divina para a sua vida. Vamos lá, quero falar então da primeira área, área familiar. É uma área que todos nós temos, todos nós viemos de uma família, né? E nós precisamos deixar essa área muito bem alinhada, muito bem organizada. Então vamos falar sobre família, né? O que é família? Família é a comunhão de pessoas. Família são todos destinados para um mesmo objetivo, um mesmo propósito, né? Família é constituída de uma origem comum, né? Os filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né? Isso é o conceito de família. Deus viu o homem, falou que não seria bom que o homem vivesse só, né? E fez para ele uma companheira, e do fruto desse relacionamento, desse amor, surgiu-se uma família, né? Isso é lindo demais. Eu quero deixar aqui para você um tripé de cada conceito que eu for falar. Eu vou deixar um tripé, uma base triuna, né? Para você poder não ter, para você ser objetivo em cada tema que eu tratar, tá? E sobre família eu quero iniciar no Deus eterno. Pastor Fábio Júlio, no Deus eterno, sim, porque Deus ele é um Deus família. Deus ele é um Deus que não fez as coisas sozinho, né? Quando Deus cria o homem, em Gênesis capítulo 1, verso 26, ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então perceba que Deus ele usou o plural
para poder criar o homem. Então existia mais de uma pessoa ali, né? Deus é um só, isso é um assunto teológico, né? Deus é um só, mas você vai entender que são três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você sabe agora que Deus, ele é uma presença, ele é um só, mas ele se manifesta em três pessoas. Mas isso é um assunto teológico. Mas por que três? Porque quando nós falamos de triunidade, é um assunto fantástico, fantástico. Eu quero até deixar para você aqui uma palhinha, né, de um tema teológico. Eu também dou aula em seminário teológico, pela graça de Deus, quando isso me é possível. E quando eu me formei teólogo, fiz vários cursos de teologia, e quando eu fui obter o certificado, né, da disciplina de homilética, né, que é a arte de pregar, a professora passou para nós um desafio, e esse desafio era que cada um de nós tínhamos que preparar um sermão e pregar para a classe. E o meu sermão foi a prova espiritual e científica de que Deus existe. A professora gostou bastante. Fábio, que tema tremendo que você está trazendo, né? Mas isso é possível, com um pouco de conhecimento é possível. Porque Deus, aonde ele passa, ele deixa a sua marca. Assim como o filho parece com o pai, assim também tudo que Deus criou tem a triunidade. Deus deixou a triunidade ali como existência, nas bases principais, claro, né? Então Deus, vamos lá, só para você entender um pouco sobre família. Deus é um Deus triuno e criou seres triunos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E criou um homem com corpo, alma e espírito. 3. Deus criou 3 tipos de energias, né? Sólido, líquido e gasoso. Deus criou 3 lugares habitáveis, né? Não existe o quarto, existe 3, né? Comprovadamente pela ciência, com prova científica e com provas bíblicas, né? Que é céu, terra e inferno. 3 lugares. Deus criou o tempo, ele é dividido em 3 etapas, né? Passado, presente, futuro. O templo que Deus criou, né, lá no Antigo Testamento, ele era dividido em 3: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E por aí vai, querido, vai muito longe essa análise, mas eu quero falar das 2 principais, né? Qual que é a prova científica que Deus criou todas as coisas, né? Que a prova triuna que Deus criou todas as coisas? A menor partícula de uma célula viva, a menor partícula que tudo que Deus criou tem uma célula parte viva e uma parte que não é viva, né? Então a menor partícula de uma parte viva é uma célula, que é dividida em membrana, citoplasma e núcleo. 3. E a menor partícula de coisas que não são vivas que Deus criou é um átomo. E o átomo é dividido em 3. Elétrons, prótons e nêutrons. Então, olha que interessante, né? Deus, um Deus triuno, criou um ser triuno, e tudo que Deus fez tem a marca dele da triunidade, ou pelo menos as principais bases, as principais coisas, né? Fantástico. Então, tudo isso para falar para você sobre família, querido. Família. Essa não é uma aula teológica, mas que fica um conteúdo para você se alicerçar, para você se basear, né? E depois você usar isso para o seu conhecimento, tá? E família, quando nós falamos dessa área tão importante, nós vemos que tão importante quanto você dar presente é você estar presente. Isso eu digo muito. Então, você quer conduzir os seus entes queridos num campo de felicidade, num campo de realização, dê presentes, é bom, mas mais importante do que isso, esteja presente. Olhe no olho, faça o outro feliz,
Às vezes nós nos casamos, né? Tem um livro aqui que eu quero passar para você, mostrar para você, que é do Jaime Kemp, Antes de Dizer Sim. Este livro aqui, ó, Antes de Dizer Sim. Se você quer construir, você não é casado e quer construir uma família feliz, leia esse livro ou livros semelhantes a este sobre família, tá? Sobre como constituir uma família. Às vezes nós casamos para ser feliz. Isso não é uma questão errada, mas o objetivo deveria ser: eu vou me casar para cumprir um propósito, para constituir uma família, mas para fazer alguém feliz. Porque o dia que o marido quiser fazer a esposa feliz e a esposa se dedicar e se esforçar para fazer o marido feliz, os dois estarão felizes e o fruto desse relacionamento será uma pessoa feliz. Amém, queridos? Família é isso. Família é comunhão. Família é estar presente. Família é fazer o outro feliz. É saber que a pessoa com quem você mora não é perfeita. Porque se ela fosse perfeita, ela não casaria com você, certo? Porque você, acredito eu, que pode ser bem melhor do que eu, e muitos que estão assistindo são melhores do que eu, graças a Deus por isso. Mas por mais que nós sejamos melhores, nós não somos perfeitos, mas nós exigimos uma outra pessoa perfeita. Mas faça a pessoa com quem você mora feliz, você vai ver que você vai receber isso em troco. Tá bom, queridos? Então, sobre família, fica aí esse tripé para você aí, ó. Triunidade, comunhão, né? É a comunhão, estar junto, né? Estar presente e fazer o outro feliz. Faça o outro feliz. Esteja presente e saiba que família é uma comunhão. Vamos falar agora da área física. Vamos lá para a área física. A área física ela é constituída da sua saúde, do seu corpo, né? A Bíblia diz para nós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Então você deve dar uma atenção especial para o seu corpo, né? Porque ele é templo do Espírito Santo. E partindo desse princípio, o que eu tenho que fazer para eu poder ter uma vida física bem nutrida? Eu quero deixar para você aqui também um tripé, né? 3 bases objetivas e diretas para uma vida física, para um templo do Espírito Santo bem cuidado na questão física, né? Depois nós vamos falar sobre a área psicológica, você vai gostar bastante desta área, a área emocional, né? Até pastores, colegas nossos estão perdendo a vida, né? Às vezes não é por causa do espírito, nem por causa da área física, é por causa da área emocional, da mente, por causa da alma, né? A sede das nossas emoções. Então o cristão ele cuida muito bem, às vezes, do espírito e da parte física, às vezes. Mas geralmente a alma, que é a mente, a sede das emoções, é esquecida. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho, vamos chegar lá. Área física, para eu poder ter uma boa saúde, o que eu preciso fazer? Alimentação. Alimentação. Ah, pastor, isso eu sei. Tudo bem, você sabe, mas você pratica? Você sabe a diferença entre você comer e você se alimentar? Você tem se alimentado? Você gosta de tomar algumas coisas em excesso, tal como refrigerante? Você gosta muito de enlatados, né? Enlatados são colocados conservantes ali para aquilo durar anos e anos e anos e anos. E às vezes é até uma fruta que está ali dentro, né? Que é algo bom, mas e o conservante que está conservando essa fruta, que está conservando essa verdura, né? Isso é prejudicial para o seu corpo, né? Existem pesquisas que provam que para cada copo de refrigerante tomado, você precisa tomar 30 copos de água para poder purificar o seu organismo. Então, tomar um refrigerante de vez em quando, tudo bem, mas se você faz dele um hábito diário, você está comendo, você não está se alimentando, tá?
Então, alimentação, né? E o que você tem filtrado nessa área, né? Você precisa saber, existe diferença entre comer e se alimentar. Então, passe a se alimentar, faça uma pesquisa. Quer uma dica fantástica? Tudo o que Deus criou, na sua origem, é bom. Tudo que Deus criou na sua origem é bom. Por exemplo, as frutas, as verduras, sem os agrotóxicos, são fantásticas. Além de te alimentar, ainda se torna um remédio para o seu corpo. Olha que beleza, olha que maravilha. Então, cuide da sua alimentação. Segundo, exercício físico. Queridos, eu tenho conversado com várias pessoas e eu conheço pessoas de 40, de 50, de 60 anos. Inclusive, eu conversei com um recentemente que disse para mim: Fábio, eu tenho mais de 60 anos, 62 anos. Fábio, mas eu não tenho nenhuma dor no meu corpo. Eu não tomo nenhum remédio. Eu conheço pastores, amigos meus, que faz mais de 5 anos que não toma uma aspirina, que não toma um omeprazol, que não toma uma dipirona. Faz mais de 5 anos. Qual que é o segredo? O segredo é o exercício físico direcionado. Teve uma mulher que me procurou para poder dar a ela um serviço terapêutico. E essa mulher tinha uma enxaqueca, que ela chegou a gastar R$6.000, 3.000 de consulta e 3.000 em remédios manipulados para curar a enxaqueca. E um direcionamento físico que eu concedi a ela, depois de uma semana, ela me fez contato. Né? Na verdade, eu fiz contato com ela, porque era o nosso atendimento semanal. E aí ela me disse que ela tinha ficado livre, tinha diminuído demais aquela enxaqueca que ela tinha. Isso foi numa segunda-feira. No domingo ela tinha tido um pouquinho de dor por causa de um estresse que ela passou, mas depois de uma semana ela já estava praticamente curada da enxaqueca com exercício físico direcionado. Faça exercício físico. E depois, para completar nossas 3 bases aqui, bem objetiva para você: descanso. Você precisa descansar. Quando você descansa, você renova as energias. Quando você descansa, você restaura o seu corpo. Seu corpo precisa ser restaurado, precisa de energias novas, então preciso descansar. Então, para você cuidar bem do templo do Espírito Santo, objetivamente, alimentação, que é diferente de comer, tá? Alimentação, exercício físico direcionado, vai curar um monte de enfermidades, vai tirar um monte de problema do seu caminho. E descanso, sono, descansar, ter um tempo. O próprio Deus descansou no 7º dia, né? Então por que a gente não tem que descansar? Então esse tripé tem outras coisas importantes, mas essas são as 3 mais importantes que eu deixo para você. Anota aí, porque nós vamos falar agora da terceira área da vida, que é a área financeira. Vamos lá para a área financeira? Então vamos falar sobre a área financeira, né? Essa área que envolve todo mundo aí. Queridos, para a área financeira, o que é finanças? Doutrina ou prática da utilização do dinheiro. Todas as interações monetárias que envolvem o dinheiro, que envolve o ganho e o gasto do dinheiro, né? Então isso são assuntos que envolvem todos nós, né? Essa terceira área, que é a área financeira, nós precisamos saber lidar com essa área que é tão importante para nós. E eu quero deixar também para você aqui um tripé, né? 3 bases para a área financeira. Pastor Fábio Júlio, o que gira, o que faz ser fluido essa área na minha vida? Trabalho, administração e fidelidade, tá? 3 áreas para você que é cristão principalmente, né? Você que não é cristão, conheça Jesus Cristo, tenha um plano eterno de vida, né? Uma vida na terra e no céu. Conheça o caminho chamado Jesus Cristo, é uma dica que eu deixo para você. Então, por que eu disse isso? Por causa da fidelidade, envolve muita parte cristã. Mas eu quero falar primeiro sobre o trabalho. Se você não gosta de trabalhar, vai ter que mudar esse pensamento.
porque o Senhor disse, com o suor do teu rosto ganharás o teu sustento. Então vai ser necessário trabalhar. O que é trabalho? É esforço, é sacrifício, é dedicação, é pagar o preço. Sempre há uma oportunidade se você estiver no local certo, com a pessoa certa, da forma certa. Então procure um bom trabalho, trabalhe naquilo que você goste e não precisarás trabalhar nenhum dia da sua vida, já diz o filósofo, né, que nos deu essa grande sacada. Trabalhe naquilo que você goste, você vai se divertir com o seu trabalho. Então trabalho é isso, é sacrifício, mas você pode tornar ele algo agradável, né? Administração, né? Você tem que administrar aquilo que você ganha, né? Porque quem ganha muito e gasta muito não poupa nada, né? Não tem nada, não tem quando precisa. Estamos passando um momento crítico no nosso país, no mundo, na verdade. Então, é momento de saber administrar, né? Poxa, mas eu não sei administrar, o que eu faço? É necessário você se dedicar a essa área, se dedicar a saber. Tem uma frase que eu digo, né? Tão bom quanto ganhar é saber gastar. Então, administre bem o seu dinheiro, administre bem aquilo que você ganha, né? Saiba poupar, né? Tem outras 4 leis aí, né, que eu posso dizer para você que está mais ou menos dentro desse tripé que eu te disse, né? Trabalho, administração e fidelidade, mas eu posso deixar 4 leis aqui sobre o dinheiro para você, que é ganhar, gastar, poupar e investir, né? Você quer ter uma vida financeira abençoada? Usa essas 4 leis aí, que está mais ou menos dentro do tripé que eu disse para você, tá? Então, voltando ao tripé lá, trabalho, tem que trabalhar. Você não gosta de trabalhar, né? Tem que trabalhar, tem que pagar o preço, não tem jeito, né? Trabalho, administração e fidelidade. Fidelidade é o quê? É reconhecer que o que Deus te dá, você deve devolver a Ele. Você deve reconhecer aquilo que Deus fez por você. É uma forma de gratidão. Então, seja fiel ao Senhor. Isso vai retornar para você. Ajude as pessoas. Você está ajudando um filho de Deus. Ajude as pessoas que precisam. A Bíblia diz, Provérbios 17 e 19, vai dizer que aquele, 17 e 19, 19 e 17 diz isso, que aquele que doa ao pobre, empresta a Deus e Ele pagará esse benefício. Então, quando você ajuda alguém que precisa, você vai ter isso de volta para você. Então, faça isso, que Deus vai se agradar muito, tá? Então, ó, trabalho, administração e fidelidade. Você vai ver que você vai ter uma vida financeira muito abençoada. Área psicológica, vamos falar sobre essa área muito importante, muito esquecida por nós pastores, obreiros, né? Por nós cristãos, né? Por quê? Porque geralmente nós cuidamos bem do espírito, cuidamos bem do corpo, né? Se você não cuidar bem do seu corpo, como é que você sai na rua? As pessoas vão falar, seu cabelo está sem pentear. Você não comeu alface e não escovou os dentes, né? Tá aí no seu centroavante aí um pontinho verde. Então, nós cuidamos muito bem do nosso físico, geralmente, e do nosso espírito. Mas e da nossa alma? E da nossa mente? Vamos definir o que é a mente. A mente, ela é composta pelo nosso intelecto, nossa inteligência, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, né? Imagina um computador. No computador você tem o hardware e você tem o software. O hardware é o que? É a parte física, são as peças. E o software é a parte virtual que faz a máquina funcionar. E com o ser humano é diferente? Não é diferente. Nós temos o hardware, nosso cérebro, e nós temos o software, que é a nossa mente. E vamos fazer diferente de algumas pessoas. Muitos pastores, muitos amigos têm perdido a vida porque não tem cuidado do quê? Da sua mente, né? Claro, o espírito é extremamente importante. Primeiro lugar, o espírito é em primeiro lugar, sopro de vida. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas e a mente? Você tem cuidado bem da sua mente? Pastor, eu preciso entender qual que é a diferença de emoção, sentimento e pensamento. Eu vou definir para você aqui, tá? Esse tripé, emoção, sentimento e pensamento.
tá? Para que você possa ter esse conteúdo bem firmado para você, tá? Então, o que é emoção? Emoção é uma reação do cérebro. Uma reação do cérebro quando você enfrenta uma certa dificuldade, né? Ou enfrenta alguma coisa, alguma novidade. Alguém te liga e fala para você assim, olha, seu chefe, né? Depois de um problema que teve na empresa, liga para você e fala, você está demitido. Vai vir uma emoção sobre você, né? Provavelmente um sentimento de raiva, né? Por aquilo ter acontecido. E o que é o sentimento? Né? O sentimento é a resposta que nós damos a essa emoção. Né? O sentimento é aquilo que fica. Né? Se eu perguntasse para você assim, uma pessoa ser demitida causa que reação do corpo? Geralmente raiva, né? Geralmente decepção. Mas algumas pessoas podem ficar felizes. Né? Então talvez na hora veio um sentimento, uma percepção de raiva, uma reação de raiva. Mas lá na frente a pessoa vai pensar, vou ficar 6 meses em casa, 5 meses em casa, recebendo seguro, posso encontrar um emprego melhor, ganhando muito mais. Aí firma um sentimento. No princípio a emoção foi raiva, mas depois, com o uso do pensamento, que é o intelecto, né? O que é o pensamento? O raciocínio, o intelecto, isso gerou um sentimento de felicidade, de alegria. Então deu para entender? A emoção é uma reação, geralmente momentânea. O que fica é um sentimento. Mas com o pensamento, esse sentimento pode ser alterado. Quando eu coloco o sentimento para funcionar, o pensamento para funcionar, eu posso mudar esse sentimento. Nossa, antes era um sentimento de raiva que ficou, né? De decepção, com esse sentimento depois daquela emoção. Aí eu apliquei o pensamento. Olha, pensando bem, né? Aí depois de 3 meses eu arrumo um emprego muito melhor, perto da minha casa, né? Ganhando 5 vezes mais. Imagina que beleza, você ganhar 5 vezes mais. Aí vai ficar um sentimento de quê? Sentimento de alegria, de felicidade. Então, essa é a orientação que eu deixo para você sobre a questão da área psicológica, tá? Cuide dos seus sentimentos, cuide do seu pensamento, cuide das suas emoções, tá? Conheça a si mesmo. Pastor Fábio, qual a dica que você dá para eu poder ter uma área psicológica bem desenvolvida? Sabe qual a dica que eu deixo para você? Observação. Se observe, se conheça, conheça a ti mesmo, tá bom? Então essa é a área psicológica. Vamos então para a área profissional. Área muito importante. Vamos falar sobre a área profissional. A área profissional, ela é constituída também de 3 bases, né? A área profissional, eu volto a falar agora da área financeira, eu pego um emprestado da área financeira, que é o trabalho, né? Então, se você quer ter uma área profissional bem estruturada, você tem que trabalhar. Mas eu coloco 2 aqui muito interessantes: estudo e mídias sociais, né? Redes sociais, as mídias que tanto se fala hoje em dia, que antes era uma mídia hardware, né? Hoje é uma mídia software, né? É mais virtual, né? Então vamos falar dessas 3 áreas. O trabalho nós já exploramos bastante, você tem que se dedicar ao trabalho, profissão, trabalho está diretamente ligado, já falamos sobre esse tema. Vamos falar sobre estudo, né? No que você está aplicando o seu tempo? Você tem usado a sua casa para poder fortalecer o conhecimento que você tem obtido? Casa é lugar de você melhorar o seu conhecimento. Casa é lugar de você melhorar aquilo que você aprendeu. Sabe que quando você, depois de 24 horas, aquilo que você revisa, você registra na sua memória de registro, você fixa na memória de registro. Nós temos a memória de registro e nós temos a memória de trabalho, né? A memória de trabalho é aquela que você está usando constantemente. Ela tem que estar bem disponível para que você possa ter um bom rendimento no seu trabalho. Só que depois você vai registrar aquilo que realmente importa.
Então, aquilo que tem interesse para você é o que você registra. E se você saber lidar com memória de registro e memória de trabalho, você vai se sair muito bem. Então, se você aprendeu uma coisa ontem, olha uma ferramenta aí, uma dica muito boa que eu estou deixando para você. Eu disse que ia deixar algumas dicas, né, algumas ferramentas. Essa é uma ferramenta muito boa. Aquilo que você aprendeu no dia de ontem, até 24 horas depois, revise o conteúdo para registrar na sua memória, para ficar ali, ó, para sempre, porque é uma coisa boa. Ah, mas esquecer é importante, a memória de trabalho é importante? Muitíssimo importante, porque ela que vai fazer você desenvolver o seu trabalho agora. Mas imagine que você ficasse lembrando a roupa que você vestiu dia 1º de janeiro, a roupa que você vestiu dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 e o ano inteiro. Por que você precisa ficar lembrando da roupa do dia 3 de janeiro, do dia 4 de janeiro, do dia 5 de janeiro, do dia 6 de janeiro, do dia 7 de janeiro, do dia 5 de fevereiro? Não tem por que você lembrar disso, não há necessidade, a não ser que seja uma roupa especial, um momento especial. Então veja que esquecer também é importante. Então o estudo, ele te concentra, te leva para você trazer para ti aquilo que realmente importa para você, fixar aquilo que realmente importa. Não estude simplesmente para tirar 6. Por isso que existem médicos bons, médicos ruins, advogados bons, advogados ruins, né? Por quê? Porque tem médico que fez uma prova, né? Fez a medicina para tirar sempre 6. Mas tem aquele médico excelente que tirava sempre 9, 10, 9, 10, 9, 10. Né? Então estude para aprender e para realmente conhecer e dominar o conteúdo, né, que foi importante para você. E as mídias sociais, é o momento delas, né? Mídias sociais é o momento. Se dedique, conheça um pouco mais sobre isso, tá? Já tem entrevistas de emprego que são feitas pela internet, que são feitas pelo celular, que são feitas na casa do candidato à vaga, né? Já existe hoje consulta médica à distância. Eu mesmo trabalho por videoconferência, né? Trabalho presencialmente, trabalho também por videoconferência, né? Já dei atendimento por videoconferência, então a pessoa não precisa sair da casa dela, tem o mesmo valor, tem a mesma absorção, desde que a pessoa siga algumas recomendações, tem alguns recursos aí que eu passo e é muito efetivo, né? Ajuda pessoas que às vezes me conhecem, tá lá do outro lado do país. Pastor Fábio Júlio, eu conheço você, você é um homem cristão, você é um homem de Deus, que tem um conhecimento terapêutico, conhecimento na área de coaching, né? E eu quero a sua ajuda, né? Já atendi aí clientes de várias partes do país, né? Dessa forma, para uma videoconferência. Então nós precisamos conhecer as mídias sociais. Então, na área profissional, trabalho, estudo e você conhecer um pouco das mídias sociais é muito importante para você. Vamos falar agora sobre a área social, né? Ninguém vive sozinho. Ninguém é fruto de uma unidade, né? Você é fruto de uma dualidade, né? Papai e mamãe, o que Deus estabeleceu, né? Papai e mamãe, pelo menos é o que Deus estabeleceu. E com certeza você que está me ouvindo aí é fruto de um papai, né? E de uma mamãe. Se no futuro vai ter algo diferente, né? Que Deus está na mão de Deus. Mas hoje eu sou fruto e você é fruto, né? De papai e mamãe, né? Então ninguém vive sozinho. Então quero deixar para você aqui um tripé também sobre essa área social, né? A primeira coisa, eu já disse, né? Você é fruto de uma união. Você é fruto de uma união. Então você não pode viver sozinho. Não se isole. Não se isole, tá? Se isolar, Provérbios diz que é se levantar contra a verdadeira sabedoria. Outra coisa, o seu sonho, ele passa por pessoas. Seu sonho passa por pessoas. Então, tem coisas que você vai realizar na vida que vai envolver pessoas, que vai envolver outras vidas, tá? Então, não se isole. Olhe direito para as pessoas que estão à sua volta, porque para realizar o seu sonho você precisa delas. Tá? E para você constituir uma vida abençoada, principalmente para você que é cristão, tem um olhar especial para o próximo, não só no formato de ele ser usado para realizar o seu sonho, mas de você agradar a Deus quando você abençoa o seu próximo.
né? Nós vimos ali na passagem do bom samaritano que o sacerdote não deu atenção, o levita não deu atenção, e o samaritano ele deu atenção e ele agradou a Deus. Então, olhe para o seu próximo não só para você poder usufruir benefício, mas para você agradar o Deus que te criou. Tá bom? Então, ó, não se isole. Comunhão, você é fruto de uma comunhão. Então, não viva sozinho. Cuide bem do seu próximo e o seu sonho, ele passa por pessoas. Então, cuide bem das pessoas, porque lá na frente, um amigo seu vai te arrumar um bom emprego. Amanhã depois, um amigo seu, ele vai te apresentar uma jovem que vai ser a mulher da sua vida, né? Então, cuide bem da sua vida social. Agora, para a gente ir para o finalmente, vamos falar da vida espiritual bem rapidinho, porque eu tenho certeza que você cuida muito bem dessa área. O que é o Espírito? O Espírito é o sopro de vida que veio de Deus. Esse respirar é uma demonstração de que você tem dentro de você o sopro de vida. Qual que é a primeira reação de um ser humano quando nasce? Qual que é a última reação dele? Então, quando ele nasce, a criancinha sai do ventre da mãe. Ele, do lado de fora, ele vai inspirar. E quando chega no fim dos dias, ele vai expirar. Esse é o sopro de vida que veio de Deus, que Deus soprou nas narinas de Adão e ele se transformou em alma vivente, né? Então, você veio de Deus. Você tem que voltar para Deus. Precisa voltar para Deus, porque lá o céu é a sua origem. O céu é onde você deve estar. Né? Então não vale a pena, como Jesus disse, ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. Então se dedique à vida espiritual. Não esqueça, se você me perguntasse qual a área mais importante, é o Espírito. Porque o Espírito, um livro de Coríntios vai dizer, 2 Coríntios 4,18, diz, né, que as coisas visíveis são passageiras, as invisíveis são eternas. E a gente se mata pelas coisas passageiras, né? Nos matamos por coisas que são importantes. Casa, carro, família, é importante, né? Casar. Mas isso não tem sentido sem Cristo. Não tem sentido sem Jesus. Porque Jesus diz o que adianta ao homem. Mateus 16, do 24 ao 26, ali, ele vai dizer que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então, cuide bem do seu espírito. Cuide bem da vida que Deus te deu. A vida, ela é um presente. A vida, ela é algo, uma dádiva que ninguém pode te dar, né? Então, eu coloquei 3 passos também aqui sobre a vida espiritual, tá? Então, se alimente da palavra de Deus. Se alimente da oração. Se alimente de um amor verdadeiro à criação de Deus, porque Deus se revela no próximo, né? A Bíblia diz que Deus nos criou sua imagem e a sua semelhança. Cuide bem do seu espírito, porque ele é para sempre, ele é eterno, né? A Bíblia vai dizer que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o sofrimento eterno. Está no livro de Daniel capítulo 12, versículo 2. Você pode conferir lá. E você tem que estar na vida eterna, que logo, logo nós vamos fechar o olho aqui na terra e temos que abrir esse olho no céu. Cuide bem da sua vida espiritual. Muito bom, amigos. Chegamos aqui no final da nossa palestra, porém tem um conteúdo ainda muito importante para você, tá? Esse conteúdo é como nós integrarmos, né, as 7 áreas da vida. Eu quero deixar uma ferramenta muito importante para você aqui, que é uma ferramenta simples, mas é para você poder parar e pensar, né? O que você pode fazer diferente a partir de agora, né? O que você precisa parar de fazer? Será que é na área da alimentação? Será que é na área do trabalho, que você talvez tenha que mudar de profissão, né? Talvez você precisa parar de fazer alguma coisa errada, né? E o que você pode continuar fazendo porque é bom? Então, ó, parar, continuar e começar, tá? Então, pare de fazer aquilo que está errado, continua aquilo que está bom. E aquilo que você aprendeu que é novo, se alimentar melhor, fazer exercício físico, né? Cuidar das suas emoções, né? Cuidar melhor dos amigos, né? Cuidar melhor da sua vida espiritual.
comece a fazer. Então, parar, continuar e começar. Uma ferramenta muito boa. Lembrando que eu tenho algumas referências aqui de livros, né? Que você pode estar fazendo uso para poder você ter uma mente melhor. Tem aqui o livro da Joyce Meyer, né? Campo de Batalha da Mente. Esse é o principal. Se você quer ter uma mente aí formidável, uma mente bem equilibrada, emoções bem cuidadas, bem direcionadas, use este livro, né? Faça uso dele lendo, consultando, né? Tem um livro aqui que eu gosto bastante também, que é o Gerente Minuto, né? Do Kenneth Blanchard, né? Um livrinho antigo, mas ele ensina você a administrar bem o seu tempo, o seu trabalho, a lidar com as pessoas que estão no seu dia a dia ali do seu trabalho, né? A você ter bom proveito, rapidez para resolver situações, né? Então você pode fazer usufruto de recursos, né? Para você ser uma pessoa melhor e você integrar as 7 áreas da sua vida, tá bom? Então fica aqui para você essa recomendação.